Obrigado, Sr. Presidente. Voltamos à nossa inquirição. Sr. Dr. Hugo Mendes, apesar de uma questão que ficou particularmente por esclarecer, ou pelo menos confusa, e nós queríamos voltar a insistir nisto, há uma confusão. Queria só pedir sobre... É possível pôr o tempo? Sim, tem razão. Até estava parado, está a ver? Não é por causa da organização. Foi esquecimento meu. Foi esquecimento. Se quiser deixar assim. Faz favor. A questão do comunicado, e permita-me voltar a ela. Disse o Sr. Secretário de Estado que era a forma convencional. E eu penso que está a confundir forma convencional, legalidade e deveres de tutela. Porque se, conforme confirmou aqui, houve de facto uma reunião clara em que a CEO da TAP pediu a saída de Alexandra Reis por desalinhada com a gestão, se fazia sentido do ponto de vista da gestão que a nova CEO da TAP também tivesse uma equipa em quem confiasse, tudo certo, mas então o Sr. Secretário de Estado tinha a perfeita noção, assim como Pedro Nuno Santos tinha a perfeita noção, de que o comunicado enviado à CMVM era falso e que por isso mesmo está a ser investigado, mas independentemente da questão criminal, o Dr. Hugo Mendes sabia que era falso e o Governo não teve nem usou o seu dever de tutela para corrigir uma falsidade que sabia que era evidente. Depois há outro ponto, que é a sua insistência nas palavras ponto de equilíbrio. Esta indenização era o ponto de equilíbrio. Se era tão ponto de equilíbrio, se estava tão garantida a legalidade, se estava tudo tão certo, se ela até queria mais e acabou por receber menos, então porquê é que foi preciso autorização política? Se era tão ponto de equilíbrio, se era tão banal, se era tão simples, se era uma coisa tão evidente a todos os que olhassem para este processo, então porquê é que foi necessário pedir autorização política? Porque é que foi necessário andar num processo de negociação que hoje todos conhecemos, mas que na altura desconhecíamos? E aí, permita-me dizê-lo, Dr. Hugo Mendes, é muito estranha a sua capacidade de reconstruir a narrativa da linha do tempo, mas a incapacidade de se lembrar na altura, quer o Sr. Secretário de Estado, quer o Ministro Pedro Nuno Santos, quer os vossos chefes de gabinete, de que vocês tinham aquela informação sobre a indenização paga, pelo menos a Alexandra Reis. Hoje sabemos que agora houve mais pessoas a receber outras indenizações. Mas no caso de Alexandra Reis, ou seja, o Dr. Hugo Mendes quer-nos fazer crer que um ex-secretário de Estado, um ex-ministro, vários chefes de gabinete, vários membros do gabinete, ninguém se lembrava da indenização de Alexandra Reis. Ninguém. Isso é inconcebível. Visto que hoje todos conseguem com alguma facilidade. Eu não ponho em dúvida que o telefone lhe caiu ao mar em Sines, ou que quando se levantou o telefone caiu. Eu não ponho em dúvida isso. Agora, isso é uma coisa. Outra é não se lembrar de uma coisa evidente, que é deu anuência política a esta indenização. E isso parece-me estranho que não se tenha recordado, mas mesmo que o Sr. Secretário de Estado não se tivesse recordado, como é que o Sr. Ministro também não se recordou e como é que os chefes de gabinete também não se recordaram? Mas chegam ao ponto de fazer um pedido de esclarecimento, que depois ajudam a responder. E, portanto, permita-me insistir que é uma burla, verdadeiramente. É uma burla aquilo a que assistimos. Mas gostava de deixar aqui claro outra coisa. É que parece que chegou a esta comissão de inquérito para dizer não houve ingerência. Houve uma narrativa toda construída de que o Governo se intrometia demasiado na TAP. Isso não aconteceu. E procurou explicar isso. Bom, mas é que uma coisa é a ingerência, outra é o dever de tutela. E o Governo tinha deveres de tutela, quer na área das infraestruturas, quer na área das finanças. E o Conselho de Administração é naturalmente um key point dos deveres de tutela. Portanto, como é que consegue fazer toda a narrativa da não ingerência, mas está a confundir o verdadeiro dever de tutela, que era garantir que o Conselho de Administração estava com uma equipa coesa e sólida, que as decisões que eram tomadas não eram só tomadas por sociedades de advogados, eram tomadas pelo Governo. Que diabo? Senão nós pagamos as sociedades de advogados para governarem. Era o senhor que tinha o dever de governar bem, não era a sociedade de advogados. Ora, o senhor sabia que estava em aplicação o Estatuto do Gestor Público, não deve desconhecer quais são os limites das indenizações, porque não é uma questão de direito, as pessoas em geral sabem que quem renuncia não tem direito a uma indenização. E, portanto, os senhores quiseram foi esconder esta informação do público. Não foi, na verdade, prestá-la de outra forma, quiseram escondê-la, verdadeiramente. Gostava que nos dissesse quando é que surge a ideia de Alexandra Reis ir para a nave. No seu depoimento à Inspeção-Geral de Finanças diz que ela tinha um grande currículo e, portanto, estava vaga e fazia sentido que ela fosse para a nave. Mas então, Sr. Secretário de Estado, ela não dava para a TAP e dava para a nave. Ela não servia para a TAP, mas servia para a nave.
E, curiosamente, a mulher acaba a secretária de Estado do Tesouro. Sem nunca se falar com as finanças, claro. Tudo por acaso. É uma sequência de acontecimentos no tempo em que os portugueses olham e dizem que diabo, ou nós estamos a ver a coisa mal, ou isto é muito estranho. Ninguém falou com ninguém. Mas esta senhora sai com uma indenização de 500 mil e diz à CMVM que foi embora. Por ela própria. O senhor viu, mas achou que era uma questão dos advogados. Ela, miraculosamente, vai parar à nave uns tempos depois. Ou seja, renuncia porque quer ir para outra atividade, mas acaba na mesma área de negócio, que é a nave. E, mais uma vez, no Estado. E depois vai parar ao Governo. E ninguém sabia nunca da indenização. Ou seja, deve ser o percurso mais extraordinário da vida política portuguesa. Vai da TAP para a nave, da nave para o Governo, sem que ninguém saiba que esta senhora recebeu uma brutal indenização por parte dos contribuintes. E já agora, o meu tempo está a escassear, eu depois também tenho que ir para o plenário, Sr. Presidente. Há uma questão que também lhe gostava de colocar e que tem que ver com o seu depoimento à Inspeção-Geral de Finanças. No seu depoimento à Inspeção-Geral de Finanças, diz que apenas conheceu o valor e que não soube mais nada dessa indenização. Este depoimento foi dado a 18 de janeiro de 2022. Hoje sabemos que soube de outras coisas para além do valor da indenização. Das questões de seguro, das questões relacionadas com outras facilidades que não são o valor da indenização. E, portanto, eu vou-lhe perguntar isto, espero que responda com objetividade. Mentiu à Inspeção-Geral de Finanças. Porque diz que só conheceu o valor, mas respondeu ao deputado Paulo Muniz a dizer que sabia do seguro, que sabia do telemóvel, sabia das... Ou seja, isto não é o valor, propriamente. São outros aspectos acessórios do valor e, portanto, mentiu à Inspeção-Geral de Finanças. É uma questão que lhe faço. E, finalmente, Sr. Presidente, vou mesmo terminar. Queria-lhe perguntar se não acha... Há bocado leu-nos o contexto de umas frases suas para dizer que nunca proibiu a TAP de falar com outros ministérios. Mas deixa-me dar-lhe aquilo que é a minha percepção daquilo que leu, é que reforça precisamente o contrário. É que as infraestruturas não queriam que a TAP falasse com mais ninguém, senão com as infraestruturas. E, portanto, pergunto-lhe se não acha que acaba por ser normal que houvesse quase receio da TAP de falar com outros ministérios. E se por isso não se sente culpado, em parte, pelo que aconteceu das finanças não terem sido informadas, de uma coisa que, como já reconheceu, deviam ter sido, que era esta indenização. E se essa cultura de entrincheiramento, na verdade, não levou a que as finanças hoje, eventualmente, não tenham sido informadas. Vamos saber quando o Ministro Fernando Medina vier a esta comissão na sexta-feira. Obrigado. E, Sr. Presidente, obrigado pela tolerância. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Hugo Mendes, faz favor. Obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me ver se eu consigo, se eu apontei isto bem. Se não, volto a insistir. Sobre o comunicado. Sr. Deputado, eu vou limitar-me a responder-lhe o que já lhe respondi no início. Eu percebo que a resposta não seja satisfatória para o Sr. Deputado, mas o comunicado é responsabilidade dos órgãos sociais da TAP. E nós, na medida em que nos mantivemos à distância relativa deste processo, na medida em que demos uma validação política a um valor da indemnização e nunca nos imiscuímos em mais nenhuma dimensão da negociação, seja jurídica, seja societária, seja o que fosse. O comunicado da CMVM é, num certo sentido, uma formalidade que decorre de um acordo, é o ponto final de um acordo do qual a nossa parte estava cumprida e terminada às 18 horas e 15 minutos do dia 2 de fevereiro. Eu não digo que não fosse falso. Eu só estou a dizer que, do nosso lado, eu volto a invocar o princípio da boa-fé e o princípio da confiança e o princípio da responsabilidade de quem... Repare, a entidade emitente é a TAP. Se a entidade emitente tivesse sido o Governo, isso era outra coisa. A entidade emitente é a TAP. E, portanto, desse ponto de vista, quem tem a responsabilidade da fidelidade ou ausência dela da informação prestada ao mercado é o emitente. E Sr. Deputado, eu não lhe consigo responder mais do que isto. O ponto de equilíbrio, disse na sua questão sobre o ponto de equilíbrio, falou da dimensão jurídica. Não há nada de equilíbrio, na nossa avaliação do ponto de equilíbrio, não há nenhuma dimensão jurídica, porque a dimensão jurídica não esteve presente na nossa intervenção. Nós interviemos sobre números, valores. E, portanto, aqui o que está em causa é um ponto de equilíbrio entre as várias dimensões que estavam em causa. A empresa e os direitos que nós tínhamos por bons que eram atribuídos à administradora.
Uma negociação é isso mesmo, é um ponto de equilíbrio. Aliás, esta imagem já foi utilizada várias vezes para a negociação dos 55 milhões. Como é que se chegou aos 55 milhões? Eu próprio não sei, mas o que toda a gente diz é o ponto de equilíbrio entre a posição A e a posição B. Podia ser outro valor? Talvez pudesse. Neste caso, nós entendemos que os 500 mil euros, tendo em conta a posição de partida, que era o triplo, e tendo em conta que nós não estávamos em guerra, nem queríamos violar ou comprimir excessivamente os direitos do engenheiro Alexandre Reis, foi o valor que nos pareceu razoável. Outra pessoa, se calhar, decidiu de outra forma. É totalmente legítimo. Não eram várias pessoas a lembrar-se do acordo. Repare, eram só 3, não estamos a falar de uma multidão de 20 pessoas, não é? Éramos só 3 que estávamos a procurar reconstruir a linha do tempo no momento em que o comunicado é escrito. E o comunicado é escrito numa situação limite, que eu acho que as pessoas compreendem, que as pessoas se estão a admitir. É um momento traumático do ministro, que é ministro há quase 4 anos, com o secretário de Estado, que é secretário de Estado há mais 2 anos, e de um momento para o outro, perante as evidências da informação que se foi tornando pública, resolvem decidir que, bom, isto é insustentável, temos que nos ir embora. E o comunicado é o que é. Quer dizer, podia ter sido melhor escrito de outra forma. Se calhar podia, mas não tivemos tempo. E já saiu à 00:30. E queríamos demitir naquela noite. Os advogados a governar. Bom, os advogados não governam, não é? Os advogados dão apoio jurídico ao governo. E o Governo pode delegar, do ponto de vista da expertise que os advogados têm, e isso ser integrado, melhor ou pior, na tomada de decisão política. Quando se tratam de decisões da empresa, é a empresa que tem que garantir que o apoio jurídico é à prova de bala. Quando são decisões do Governo, e eu dei os exemplos dos despachos conjuntos que assinei com o Secretário de Estado, professor Miguel Cruz, porque a TAP tinha tutela conjunta, esses responsabilizavam-nos a nós, juridicamente e financeiramente. Era muito dinheiro, era o jet fuel e eram as aeronaves. Claro que isso tinha uma dimensão jurídica que era analisada internamente, porque isso éramos nós que estávamos em causa. Eu não podia dizer, eu só dei um conforto político à aquisição de 500 milhões de jet fuel. Não, isso tem mesmo de ser avaliado. Não percebi, desculpa, se calhar houve alguma coisa aqui que não percebi, mas se calhar deixo para o fim. A questão da Alexandra Reis, da engenheira Alexandra Reis, repare, é preciso mesmo, é muito importante separar a dimensão do profissionalismo, da qualidade da competência e da ideia que nós tínhamos da engenheira Alexandra Reis, da dimensão do conflito que nos foi reportado existir. Conflito, agora não quero trazer vocabulário novo a uma situação que eu não conheço, as incompatibilidades irreconciliáveis. Vou utilizar a expressão que já deve ser convencional nesta comissão. Para nós, antes da engenheira Alexandra Reis sair da TAP e depois da engenheira Alexandra Reis sair da TAP, ela tinha as mesmas competências e qualidades. Ela não saiu por falta de qualidade ou falta de competência, no nosso julgamento. Ela saiu porque decidimos dar mais poder à CEO. E desse ponto de vista, isso tinha uma tradução. A tradução era substituir a engenheira Alexandra Reis, que se manteve, na nossa percepção, uma excelente profissional. Tanto é que, a seguir, procuramos comatar e resolver o problema da nave, nomeando-a para a presidência. Pergunta-me quando é que surgiu. Eu não quero aqui cometer inconfidências, mas a questão durante muito tempo, as pessoas podem achar que estava escrito nas estrelas que o Ministro das Infraestruturas ia ficar lá. Nós não sabíamos onde é que íamos ficar. Não sabíamos. E, portanto, por isso é que nós não nos comprometemos com ninguém. Nem começámos a imaginar nomes. Eu não sabia se ia ser secretário de Estado com a tutela daquelas. Eu não sabia se o Ministro Pedro Nuno Santos ia continuar na mesma pasta. Não sabíamos, efetivamente. E, portanto, não nos pusemos a fazer convites a ninguém. Quando é que surgiu o nome? Surgiu provavelmente quando nós começamos, as coisas se começam a fechar e nós começamos a pensar a sério, então temos que começar a resolver o problema dos vários conselhos de administração que estão pendurados desde 27 de outubro passado, momento em que o Governo disse, nomeações acabaram. Porque é que ela foi para o Governo? Não posso responder. Eu fui informado no dia em que ela foi para o Governo. Lembro-me desse dia perfeitamente porque era um dia em que havia uma grande conferência sobre o aeroporto de Lisboa, em que eu não pude, foi na Fundação Oriente, eu não pude ir, porque tive o dia todo a trabalhar no gabinete, o ex-ministro foi fazer o discurso de encerramento
E sei que às 18h30 a engenheira Alexandra Reis telefona-me a dizer que foi convidada para secretário de Estado do Tesouro e aceitou. E eu pensei, bom, lá ficámos outra vez com o problema da nave para resolver. Mas foi nesse momento que eu soube e, portanto, o processo escapa-me completamente. Da indemnização, repare, quando fala da indemnização de eu ter mentido à IGF porque não referi os fringe benefits, repare, isso para mim é tudo dinheiro. A indemnização é dinheiro. A IGF contabilizou o uso desses benefícios acessórios até, creio que, março de 2022, em 6.000 euros. Eu não estou a dizer se é muito, se é pouco. Estou a dizer é dinheiro. Não. Quer dizer, é dinheiro, faz parte do valor indemnizatório. São os 500 mil, mais o seguro de saúde que vale X, mais o carro que vale Y. É dinheiro, não é? Portanto, foi um termo lato que eu utilizei quando disse, eu podia ter dito, eu só conheço as rúbricas que dizem respeito ao que tem uma tradição monetária. Pronto, poderia ser uma formulação mais precisa, mas, enfim, não me pareceu justificado, ou pelo menos não ficou assim escrito na ata da IGF, que já agora a ata não é uma transcrição, não é? É um resumo. Portanto, o resumo é necessariamente um resumo e, portanto, comprime a informação. É um ato de empobrecimento de uma audição que é de 1 hora e se resume a uma coisa de 1 página. Cultura de entrincheiramento. Repare, é que não havia mesmo cultura de entrincheiramento nenhuma. É que mesmo nenhuma. Aquilo que eu pedi à engenheira Christine Weidner foi: falem connosco sempre que têm matérias a resolver com o Governo. Sempre. Era a política de nós estamos aqui para o que precisarem, às horas que for necessário. Para o que for necessário. Agora, não comecem a falar com toda a gente, porque assim nós vamos perder o controle dos temas discutidos. E isso não pode ser, é para isso que serve a tutela. Ela não é tutelada por meio governo, ela é só tutelada por 2 ministérios. Em relação às finanças, mais uma vez eu repito, nunca houve nenhuma repare, é inconcebível, é que é mesmo inconcebível. Alguém dizer, olha, você não vai falar com o Ministério das Finanças, que é só o Ministério mais poderoso do Governo, e que pode paralisar uma empresa porque lhe controla as contas. É o titular da função acionista. Não... Repare, se eu tivesse dito isso, sabe qual é o dever do gestor público? É incumprir. Não sei se respondi a tudo. Muito obrigado, Dr. Hugo Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado.